Oi pessoas, dando continuidade à série de vídeos sobre Vue.js que nós estamos fazendo, vamos ver, né, nesse vídeo como a gente trata a composição de componentes utilizando o Vue.js. O Vue.js é uma ferramenta que se predispôs a trabalhar com Web Components, então ela tem o intuito de implementar essa composição já nativamente. Essa é a principal função dela, na realidade. E para a gente poder trabalhar com componentes, a gente vai precisar de registrar outros componentes, e a gente vai ver isso agora a seguir. A gente já trabalhou aqui dentro da API com o Element, não sei como é que a gente pode pronunciar, que é um ponto de montagem, onde o componente que está sendo criado vai ser renderizado. No caso, esse aqui foi o nosso primeiro componente, essa div aqui foi o nosso primeiro componente no vídeo anterior. E a gente também utilizou essa propriedade data, na qual a gente registrou ali o valor message e utilizou a visualização dele lá dentro do nosso componente. E agora nós vamos explorar cadê ele? Está aqui, components, né? Que é a propriedade para a gente poder registrar componentes dentro do nosso componente, né? E cada component vai precisar de ter o seu próprio template ou a sua render function e tal, mas o template é a forma mais simples da gente declarar o conteúdo de visualização que o componente vai ter. Então vamos lá, mão na massa. Esse aqui é o nosso componente, né, que a gente está visualizando. E aí, para criar novos componentes, a gente vai precisar declarar eles utilizando a propriedade components que está disponível lá na API que a gente acabou de visualizar. O nosso objetivo aqui é criar uma pequena estrutura de visualização, né, baseada naquele conceito que o HTML5 trouxe, que tem as tags man, aside, nav, né? Enfim, montar aquela visualização padrão que o HTML5 propõe. Bom, o primeiro componente que eu vou cadastrar aqui, então, registrar, né, na realidade, vai ser o myNav, e ele vai ter o template, que é apenas uma tag nav aqui dentro dele, com um dizer myNav. Um adendo rápido sobre esse nome que eu criei. Esse é o nome que vai ficar disponível para ser utilizado aqui dentro do meu componente. Então, quando eu registrei aquele nome, esse é o nome da tag que vai representar o meu componente. Um outro adendo importante é que eu não poderia fazer um componente com essa tag, com esse nome, porque já existe essa tag e aí o Vue rejeita isso, né? Então a gente trataria isso dessa forma. E aqui o template utilizando o HTML que a gente vai visualizar. Vou mandar aqui o meu editor abrir o nosso exemplo, e aí o nosso exemplo já está aqui disponível, né, para ser visualizado. Vamos instalar aqui agora no nosso navegador uma ferramenta importante, que é o Vue Chrome Dev Tools, que é justamente uma ferramenta que ajuda a gente a inspecionar o nosso componente que está sendo visualizado. Então eu vou instalar ela aqui para a gente poder trabalhar melhor na nossa página e visualizar melhor como que está sendo processado aqui o nosso componente. Vou abrir de novo aqui o DevTools, que é a ferramenta de inspeção que o Google Chrome, que é o navegador que eu estou usando, disponibiliza para a gente. Não veio aqui ainda a aba para o Vue, que eu acabei de instalar. Deixa eu fechar e abrir de novo. Pronto, ela está disponível aqui. Deixa eu puxar ela aqui para o começo. E aí eu consigo visualizar aqui o meu componente, ó. Né? Então o Vue DevTools ele tem a habilidade de inspecionar os componentes que estão sendo renderizados na tela e mapear eles para a gente. Ele tem algumas outras opções aqui e tal, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com a estrutura de componentes. A gente não vai participar muito das outras opções. A gente não vai entrar nelas, na verdade. Então eu já criei o meu primeiro componente, e aí eu vou criar aqui um segundo componente que vai ser o minha section, né? Meu main, quer dizer, desculpa. Vou criar aqui o main, na verdade vou dar continuidade aqui criando o main. Esse aqui vai ser o main.
E aí aqui agora a gente começa a perceber uma certa dificuldade em relação a essa opção de registrar componentes. Porque dentro do meu main eu quero exibir uma section. E essa section seria o meu componente mais section que eu vou precisar de registrar ele. Se eu seguisse essa lógica de registrar localmente cada um dos componentes, eu precisaria aqui dentro declarar o novo componente chamado mySection. Então eu teria que vir aqui e registrar um componente. Bom, eu não sei vocês, mas eu já me perdi ali naquele código. Eu já não sei mais quem é quem, né? Embora ele vá funcionar. Deixa eu acabar de complementar aqui, né? Embora ele vá funcionar, deixa eu voltar lá para o meu navegador. Ele está demorando um pouco porque ele está ainda utilizando o CDN. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer download logo dele aqui, né? É um arquivo aqui. Eu utilizei aqui a opção de View Page Source, né? O famoso Ctrl U, e vou fazer download desse documento aqui para ficar mais fácil trabalhar com ele e ficar mais rápido. Deixa eu dar um Save As lá dentro da pasta do meu projeto, Projects, View, e vou salvar ele aqui. Seria muito importante, né, vocês lembrarem que é apenas uma demonstração, tá? A gente não está mantendo a versão, a gente não está fazendo o versionamento do nosso arquivo, então no máximo uma prova de conceito ou uma forma da gente visualizar aí os nossos exemplos e tal. Não dá para fazer isso de forma profissional ainda, né? Só um overview sobre a ferramenta. Bom, eu agora mudei aqui para poder puxar o Vue.js diretamente do meu host local e incrementei aqui com a minha tag myMain. Então eu estou plotando esses dois componentes na tela. Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo. E aí aqui agora eu tenho os dois componentes sendo exibidos, né? Você consegue ver ali a alternância de qual dos dois está selecionado. Mas tá claro que isso aqui está muito confuso, né? Então, para a gente dar uma melhorada na nossa visualização, a gente vai usar uma outra forma de registrar componentes, que é através do método ViewComponent, que a API do Vue disponibiliza para a gente. Utilizando esse método, eu vou fazer o mesmo processo que eu tinha feito ali internamente, né, no registro local, só que agora eu vou utilizar o ViewComponent para fazer o registro de forma global. Então eu consigo utilizar todos esses componentes um dentro do outro e fazer a minha composição sem muito problema, sem muito susto, né, na hora que eu for montar, até porque eu ainda preciso mostrar mais alguns componentes e já ficou insustentável aquela estrutura alinhada, porque fica muito complexo da gente identificar o que é o que. Peguei aqui o template do myMain, vou duplicar esse cara aqui para ele poder ganhar um pouco de velocidade e vou chamar esse aqui de mySection. Vou mudar aqui o template para o mySection e note uma característica curiosa, que é o fato de que eu já estou usando o component mySection no main, né, aqui no ViewComponent. Esse item aqui específico é justamente esse item de baixo aqui. Então eu já estou utilizando ele sem que ele tenha sido registrado ainda, né? Perceba que o registro está sendo feito depois. Isso porque tem a ver com a forma com que o ciclo de vida dos componentes serão executados. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos também. E agora, para a gente poder melhorar um pouco a visualização lá dos exemplos que a gente tem aqui, tá faltando um aside ainda, né? Deixa eu criar o aside aqui, pegar esse meu bonitinho aqui de cima, myNav, myAside, aqui vai ser aside, né? Essas tags aside, main, elas são todas lá do HTML5, né? Pode dar uma pesquisada e uma estudada sobre elas se quiser se inteirar um pouco mais. myNav, myAside.
Side My Main. Beleza, um sobre o outro. Aqui registrado, todo mundo dentro do app. Vamos voltar para o navegador para ver isso lá acontecendo. Bom, escreveu todos os nomezinhos que estavam escritos lá no meu exemplo, mas está difícil de ver, né? Então vamos dar uma caprichada aqui, dar uma esmerilhada agora no nosso exemplo. Vou declarar aqui uma tag style. Falar que ela é do type text/css. E vou começar aqui a publicar os CSS que eu vou usar, né? A formatação. Desculpa, esqueci o termo. A formatação que eu vou utilizar. Então vou aqui declarar aqui o nav, o aside, o main e o section, que são as tags que eu usei lá. Todas elas vão ter uma bordinha de 1px dotted vermelho para dar aquele realce bacana. Vou colocar um padding de 1VH, não VW, melhor. Virtual width e virtual height, né, são propriedades que estão disponíveis atualmente no CSS, que são muito úteis. Vou colocar um margenzinho também para eles poderem dar uma separada entre eles. E aí a gente já vai ter uma visualização um pouco diferente, né? Representando já um componente dentro do outro. Perceba aqui o My Main, ele está aninhando o My Section. E aí, só para fechar aí com chave de ouro, eu vou colocar o aside de forma lateral usando o float. Aside, vou dar um float nele e vou travar float left. A largura dele em 30 VWidth. Então ele vai ter 30 VWidth. 30 na verdade. E vou fazer o main ter um margin left de 33. Dá mais ou menos. Vamos tentar 34 VW. Então dá pra ver, dá pra ser 33 mesmo. Dá pra ver aí a disposição dos componentes, como que eles ficaram dispostos na tela, né? Note então que o Vue.js, trabalhando com Web Components, ele sobrescreve o conceito de página que a gente tinha até então, com as páginas renderizadas no lado do servidor. Obviamente que existem tecnologias como o SSR, né, que é o Server Side Rendering, que possibilitam outros comportamentos e tal, mas de um modo geral a gente tem uma mudança de paradigma na qual o conceito de página ele fica um pouco obsoleto e a gente passa a pensar em telas e a composição de componentes que cada tela vai ter, né? Então isso fecha o que eu queria demonstrar de composição de componentes, e nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente faz para interagir esses componentes entre si, né? Como que a gente trata a questão do ciclo de vida deles e fazer coisas bem legais utilizando o Vue.js, que é uma ferramenta muito bacana. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.